Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson. Peço que deixe o like, se inscreva no canal, comente qualquer coisa por gentileza para gerar engajamento nesse vídeo, que é muito importante, que é um ponto de vista que ninguém fala a respeito, né? Geralmente quando a gente vê pessoas falando a respeito do cristianismo na internet, elas vão mais para o lado referente a falar sobre as escrituras, a falar sobre outras coisas nesse sentido de doutrina, no sentido também de teológico, né? Esse tipo de coisa que é extremamente importante, obviamente. Porém, aqui no meu vídeo, minha proposta é diferente, é trazer um lado do qual as pessoas não raciocinam muito a respeito, né? De uma maneira um tanto quanto criativa para que as pessoas possam entender a necessidade e a importância que tem as doutrinas cristãs. Porque a doutrina cristã é como se fosse uma economia, entendeu? É como se fosse a nossa moeda mesmo, entendeu? Nosso dinheiro. Porque a partir das doutrinas, nós conseguimos aperfeiçoar o nosso relacionamento íntimo com Deus. Se a gente não tiver uma doutrina boa, espiritual realmente de fato, ou seja, se a gente de alguma maneira ser influenciado a ter uma doutrina material ou materialista, ou uma doutrina do ponto de vista que nos afasta de Deus sem que a gente perceber, mesmo a gente pensando que essa doutrina vai nos aproximar de Deus, mas na realidade de maneira prática, vai nos afastar cada vez mais, então basicamente a gente vai estar agindo totalmente contrário do nosso objetivo. Seria a mesma coisa da gente pagar para trabalhar, entendeu? Em vez da gente ganhar dinheiro com o nosso trabalho, na realidade a gente está pagando simplesmente para trabalhar e ficando em dívida ainda por cima. Porque o nosso objetivo principal, sendo cristão, é ter um relacionamento diretamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo Deus Filho sagrado Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino, que vive desde sempre, né? Desde a eternidade, juntamente com Deus Pai. Então, se a gente seguir doutrinas que dentro desse contexto é como se fosse, assim, entre aspas, é claro, o nosso dinheiro para que a gente possa estar juntamente com Deus, né? Então, basicamente, a gente vai estar agindo contra o nosso próprio propósito. Por isso, a importância e o valor que tem a gente ter doutrinas que nos colocam numa posição vantajosa. Por isso que eu trouxe como exemplo para tentar demonstrar melhor para vocês, para que as pessoas possam entender de uma maneira mais didática, é, questões cotidianas de hoje em dia, contemporâneas, né? Modernas, que é a respeito das moedas, né? Por exemplo, existe a moeda chamada Bitcoin. É um assunto muito extenso, mas eu vou tentar traduzir em resumo aqui nesse vídeo para que vocês possam entender. O Bitcoin basicamente tem como proposta ser uma moeda que não inflaciona, do ponto de vista que é uma moeda que é escassa, ou seja, chega em um nível que não vai existir, não vai ser criadas, né, mais bitcoins. Vai chegar no nível máximo de 21 milhões de moedas e não vai ultrapassar isso. Então o valor do Bitcoin está justamente nele ter um valor reduzido e ser impossível, supostamente, pelo menos, né, pelo que é dito, ser impossível de você criar mais moedas, ou seja, fica complicado, fica exatamente impossível, né, você manipular essa moeda. Qual é a diferença do Bitcoin para as moedas nacionais, como por exemplo o dólar americano ou o real brasileiro? Porque o dólar americano e o real brasileiro, eles estão à mercê de serem manipulados pelos governos dos respectivos países, né? Ou seja, o governo brasileiro pode imprimir, ou seja, criar mais moedas do que necessariamente tem valor para lastrear essa moeda. Entendeu? Então, a partir do momento que o governo brasileiro ou o governo americano, respectivamente com o dólar deles, cria mais moedas sem ter o valor real por trás, basicamente eles estão inflacionando essa moeda. O Bitcoin não. O Bitcoin é lastreado diretamente no valor dele, né? Ou seja, não tem como você criar um valor. Aliás, não tem como você criar uma moeda Bitcoin sem que exista um valor real por trás dela. Agora, o real e o dólar não. Pode ser criado é, a moeda sem ter o valor por trás, né? E a partir do momento que a moeda é criada sem ter um valor por trás dela, você está inflacionando a moeda. Então, de maneira similar, é as doutrinas cristãs que não têm valor por trás delas. Entendeu? Se for criada uma doutrina cristã e não tem um valor real, ela não está lastreada no valor realmente de fato verdadeiro, então basicamente essa doutrina é falsa, é vazia,
ela te atrapalha a ter um relacionamento com Deus porque ela não tem um valor real, de fato. Só que aí, esse é o ponto principal desse vídeo. Como é que a pessoa vai conseguir identificar que uma doutrina é real ou não? O Bitcoin, por exemplo, ele tem como valor principal, né, por assim dizer, essa confiança de que cada Bitcoin que é criado, ele tem um valor real por trás dele. Não é manipulado, né? Que nem as moedas dos governos, que muitas vezes acontece isso, são imprimidas sem valor nenhum. Então, como é que você vai ter certeza absoluta que você está seguindo uma doutrina ou que você está praticando uma doutrina que tem um valor, de fato, totalmente confiável, 100% confiável? Como é que você vai fazer isso? Só existe uma maneira para você fazer essa economia funcionar. Você tem que vincular essa doutrina diretamente na Bíblia Sagrada. Tem que estar vinculada de uma maneira mais exigente possível, para que dessa maneira você tenha, você consiga aprimorar o seu relacionamento com Deus. A doutrina cristã tem que estar totalmente vinculada à Bíblia, né? Então a Bíblia aparece fazendo esse paralelo que eu estou fazendo nesse vídeo, fazendo esse exemplo, essa comparação, da mesma forma de que essa escassez do Bitcoin, que só vai existir, né? 21 milhões de moedas Bitcoin, a Bíblia Sagrada, de 66 livros, né, do cânon bíblico protestante, ela te dá essa confiança exata que todas as doutrinas que tem nesses 66 livros percorrendo o Antigo e o Novo Testamento estão fechados de maneira do qual nada mais vai ser criado depois disso, produzindo essa, entre aspas, escassez, da mesma forma que o Bitcoin, que protege as doutrinas bíblicas de criações ou manipulações posteriores. Entendeu qual é o ponto principal? Porque a partir do momento que essa escassez é destruída de alguma maneira, essa unidade bíblica dos 66 livros são quebrados, entra em tona a possibilidade de operadores externos, né, fazerem novas doutrinas. E essas doutrinas, desvinculadas da palavra sagrada da Bíblia, elas basicamente podem ser falsas, porque elas podem serem manipuladas para fins diversos, né? Ou a pessoa pode fazer uma doutrina, como por exemplo a doutrina do purgatório, que foi o motivo principal da movimentação, da libertação protestante, que é uma doutrina totalmente antibíblica, total, não tem respaldo nenhum bíblico, né? Só que por outro lado, era interessante porque no purgatório, basicamente o que acontece é o seguinte: as pessoas vivas de hoje em dia podem pagar para as pessoas saírem do purgatório, né? Então tá vendo como você manipula a situação? Então acaba que sendo uma coisa vantajosa você criar esse tipo de doutrina, como por exemplo a do purgatório, porque existe uma arrecadação material por trás, né? Na época da reforma protestante, o principal motivo, o gatilho principal para, teologicamente falando, que estruturou o movimento protestante, deu impulso, foi a doutrina do purgatório. Porque a doutrina do purgatório pregava basicamente que as pessoas vivas poderiam libertar os parentes deles que estavam presos no purgatório, né? Porque o purgatório seria como se fosse uma antessala do céu, né? Então as pessoas ficam lá no purgatório para basicamente serem, entre aspas, purificadas dentro da doutrina católica do purgatório e depois irem para o céu. Entretanto, as pessoas podem ficar milênios nesse purgatório sofrendo, né? O purgatório ainda tem sofrimento. Então, como as pessoas não queriam que os parentes delas ficassem lá sofrendo no purgatório durante milênios, né? Ou então séculos, então as pessoas estavam predispostas, obviamente, né? Caridosas, é claro, porque ninguém quer que o parente fique sofrendo no purgatório, né? Elas pagavam coisas, né? Por isso que fala que é indulgências. Basicamente, você está pagando para o seu parente sair do purgatório, né? Só que essa doutrina não tem paralelo nenhum na Bíblia, entendeu? A Bíblia é bem clara dizendo que se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, Ele vai te salvar. Ele tem um poder precioso e supremo de levar todo mundo para o paraíso, né? Então, basicamente, não existe o purgatório, né? Só existe o inferno e o céu, simplesmente isso. Ou você confia no Senhor Jesus Cristo e vai diretamente para o céu sem precisar pagar absolutamente nada, que nem um ladrão na cruz. Ou então, se você escolheu por vontade própria ser mal a vida inteira, você vai ter essa a justa recompensa de acordo com aquilo que você produziu durante sua vida, né? Simplesmente isso.
Então, esse é o problema principal da tradição católica, porque a tradição católica, ela basicamente coloca doutrinas, ela tem, por assim dizer, o cheque branco, ela pode romper o cânon bíblico, que são a coleção dos livros bíblicos, e pode associar doutrinas que estão vinculadas a posterior da Bíblia, ou seja, ela quebra a dinâmica de escassez de doutrina, por assim dizer, entre aspas, né? Ou seja, aquele número limitado de doutrinas bíblicas. Então ela meio que cria, da mesma forma, de maneira similar, uma espécie de máquina de impressão de doutrinas, entendeu? Inflacionadas. Então vai se inflacionando cada vez mais, são milhares e milhares de doutrinas. E com o passar do tempo vai acumulando mais e mais doutrinas, entendeu? Porque a tradição, basicamente, ela é gerada a partir de aparições, por exemplo, nesse exato momento no mundo inteiro, até mesmo no Brasil, tem pessoas que falam que vê a Virgem Maria, né? A Maria, que Maria para o catolicismo é como se fosse uma espécie de produto, né? Não é mesmo Maria para os protestantes. Então a Maria a todo momento tá aparecendo para essas pessoas, o mundo inteiro, supostamente, né? Seja lá o que for essa criatura aí que fala que é Maria. Então, essa Maria fala para essas pessoas diversas coisas totalmente diferentes. Para um, ela fala que vai salvar o Brasil. Para outra, ela fala que o Brasil vai ter algum desastre. Para outra pessoa, ela fala que o mundo vai acabar a determinada data. Enfim, existe uma confusão suprema e isso vai gerando várias doutrinas em cima disso, entendeu? Porque as pessoas começam, por exemplo, vou cultuar a Maria da África, porque a Maria da África falou que vai ter um terremoto em tal ano, não sei o que. Aí começa a cultuar a Maria da África. Aí depois o outro fala, eu vou cultuar a Maria do Japão, porque a Maria do Japão falou que exatamente nesse dia não vai ter terremoto nesse local que a outra Maria falou que tem. Então as pessoas começam a adotar várias doutrinas simplesmente porque elas se desassociaram da unidade bíblica. E essas doutrinas se contradizem muitas vezes. E com o passar do tempo, elas vão se acumulando, vão se contradizendo, vai acontecendo revoluções dentro da própria Igreja Católica, vai acontecendo movimentações de rompimento dentro dela mesma e vai virando uma confusão total, suprema, entendeu? Porque basicamente não tem mais parâmetro nenhum. Vai se produzindo infinitamente doutrina atrás de doutrina totalmente contraditória, porque simplesmente eles romperam completamente, destruíram a unidade bíblica das doutrinas bíblicas, que justamente essas doutrinas bíblicas totalmente lastreadas na Bíblia, né? Evidentemente, elas protegiam exatamente dessa confusão toda, entendeu? A partir do momento que você rompe a Bíblia, você rompe a coleção de livros bíblicos, você basicamente fica à mercê desse mar de informações que é a Igreja Católica. É só você ver na internet a quantidade dentro desse exemplo, que é só um dos exemplos milhares que tem, não é somente isso, dessa situação de aparições supostamente de Maria. Tem também doutrinas do ponto de vista da própria administração da Igreja Católica, que se chama magistério. Por exemplo, Francisco, ele mesmo produziu um documento chamado Fidúcia Súplicas, que é bênção para casais irregulares que a Bíblia denuncia. Novamente, rompendo a unidade bíblica. Isso daí é uma coisa bem clara e evidente, qualquer um consegue entender isso, né? O cara basicamente fez um documento que contradiz exatamente a Bíblia. Isso daí é uma coisa bem... que ilustra muito bem isso tudo que eu tô falando, entendeu, pessoal? E também essa foto aí que eu coloquei do Francisco, ele tá justamente com quem? Com o Martinho Lutero ali. Ali é a estátua do Martinho Lutero. Sendo que os católicos consideram Martinho Lutero o próprio demônio, né? Porque o Martinho Lutero foi um dos... uma pessoa que teve o maior... Não só foi somente ele, foi várias pessoas, mas ele foi uma das pessoas que teve o maior sucesso em deixar bem claro essa inflação de doutrina católica, que era esse caso que eu demonstrei anteriormente, referente ao purgatório, entendeu? O purgatório foi uma coisa tão escandalosa que não teve mais como sustentar a Igreja Católica. A Igreja ninguém derrotou a Igreja Católica, foi ela mesma que derrotou ela mesma a partir do momento que ela rompeu com a unidade bíblica, entendeu? Não é que eu tô derrotando a Igreja Católica, não. Quem derrota a Igreja Católica é ela mesma, porque ela quebrou a economia dela mesma, a economia doutrinária bíblica. Ela destruiu completamente, ela jogou no lixo. Ela montou uma impressora de doutrina infinita, entendeu? Isso daí vai se descambando para tudo quanto é coisa confusa e autocontraditória. Eles mesmos não conseguem controlar, por fim. E acaba que eles mesmos começam a discordar um do outro. Aí um vira sede vacantista, o outro vira modernista, o outro vira
sei lá, né, renovação carismática e vai virando uma torre de Babel. Ninguém consegue conversar com ninguém mais, entendeu? Porque não tem mais unidade. A Bíblia nos dá uma linguagem uniforme, uma unidade, entendeu? Todo mundo fala a mesma língua na Bíblia. Porque ali você, é claro que existe um estudo extremamente rigoroso, né? Para ir depurando as doutrinas bíblicas, mas mesmo assim você está contido de certa forma. Na tradição católica, não. Você simplesmente abre o leque para opções infinitas, entendeu? Totalmente totalmente contraditórias entre si mesmas. Então, para finalizar o vídeo aqui, já ficou bastante grande aqui, né, pessoal? Porque eu falei pra caramba, não queria falar muito assim, porque eu queria demonstrar outras coisas. Aí aqui, ó, só para vocês entenderem basicamente como essa questão de tradição católica é uma máquina, é uma impressora de doutrina infinita, né? Tá aqui, ó, o que faz do Papa Francisco o maior canonizador da história da Igreja Católica. O que significa canonizador? Canonizador significa fazedor de santo, né? Aí tá aqui, ó, em 6 anos o pontificado de Papa Francisco já canonizou 892 santos. E esta cifra podem ser somados outros 5 anunciados, entre os quais a brasileira Irmã Dulce, cuja cerimônia de canonização é confirmada nesta segunda-feira. O que acontece com isso? Qual é o problema de ficar canonizando ao infinito assim dessa forma, né? Que é uma questão somente da Igreja Católica. Não sei se outras... Deve ter outras denominações assim, mas enfim, né? O que acontece simplesmente é que nem eu falei pra vocês, isso é exatamente isso de impressora de doutrina infinita, porque cada um desses santos tem uma maneira de ser, tem uma maneira de agir, pensava uma coisa, entendeu? Então, um santo desse que foi canonizado que pensa uma coisa, que pode ser totalmente contraditória à Bíblia, essa doutrina dele vai ser aceita como oficial também, mesmo se for extremamente contraditória à Bíblia, entendeu? Então, somente um santo que tiver uma vírgula contraditória à Bíblia, ele já vai estar no mesmo pé de igualdade com a Bíblia também. Então, ou seja, ele já rompeu a unidade bíblica já, um santo. E se tiver 2 santos, um contradiz com o outro e os dois contradizem com a Bíblia, aí já vai multiplicar mais ainda. Então isso vai criando uma acumulação de contradições. E acaba que virando uma confusão total, entendeu? Então eles têm uma impressora de doutrina infinita, basicamente. Eles podem inventar a doutrina que eles quiserem, ou então pode sair do controle deles também e acabar que extrapolando o negócio, entendeu? Então pode doutrinas totalmente antibíblicas surgirem e basicamente as pessoas praticarem essas coisas e não estarem se desenvolvendo relacionamento com Deus, mas sim exatamente o oposto. Existe uma gama de contradições e de confusões que simplesmente vai afastando as pessoas da Bíblia, entendeu? Porque eles perderam essa capacidade de conter essa confusão toda, entendeu? Basicamente a Bíblia contém você ficar inventando coisas infinito dessa maneira e acabar de você se distanciar de Deus sem sequer perceber. Aqui também tem a quantidade de livros bíblicos da edição protestante, né? Aí tá aqui, ó. E uma das principais diferenças está exatamente no compilado de livros que formam a Bíblia Sagrada. Enquanto a Bíblia protestante tem 66 livros, sendo deles 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, né? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Esses 7 livros a mais do Antigo Testamento que foi incluso no cânon católico foi exatamente no Concílio de Trento, porque foi uma contra-reforma, porque justamente um dos principais argumentos contra essa máquina de doutrina católica infinita foi por causa da doutrina do purgatório, né? Então eles tiveram que colocar mais livros lá para tentar defender essa doutrina do purgatório, porque era extremamente rentável a doutrina do purgatório, entendeu? É uma coisa que rende muito dinheiro. Então eles tiveram que defender de alguma maneira. Tanto é que eles incluíram o livro chamado Macabeus, né? Que eles tentam justificar que existe um purgatório por meio do livro do Macabeus, que foi incluso no cânon bíblico católico, no Concílio de Trento, que foi uma reação à libertação protestante, entendeu? Também aqui tem outra situação, né, que eu estava explicando para vocês, que os bitcoins têm um número máximo, né, que chega até 21 milhões de bitcoins, ou seja, depois de 21 milhões não vai existir mais bitcoins, pelo menos teoricamente, né? Então, basicamente, isso, de certa forma, traz confiança a essa moeda, porque
denota que ela não é passível de manipulação, ou seja, é impossível você criar Bitcoin sem que exista um valor real por trás dele. Esse é um principal fator que torna o Bitcoin tão valoroso, entendeu? Porque é impossível você manipular ele e criar um Bitcoin sem que exista um valor real. Dessa maneira você meio que previne a inflação da moeda e garante também a valorização da mesma, entendeu? Isso daí que é o mais importante, você garante a valorização e impedir que existam valores falsos por trás dela, entendeu? Aqui também tem um site do Bitcoin que fala exatamente isso, né? Não é o site do Bitcoin não, né? É um blog aqui que depois eu deixo no link da descrição, né? Que fala quantos Bitcoins podem existir. Recentemente o CEO do banco JP Morgan, Jamie Dimon, lançou dúvidas sobre quantos Bitcoins existem. Como você sabe que termina em 21 milhões? Todos vocês lerem os algoritmos, aqui é um cara do banco falando, né? Porque Bitcoin meio que ameaça os bancos, né? Aí falou, você pode conferir por conta própria o limite de 21 milhões de moedas. O código-fonte do Bitcoin é aberto e qualquer pessoa pode validar quantas moedas são criadas em cada momento, além do limite total. Basta acessar o GitHub, o principal repositório público onde programadores armazenam o código-fonte. Então, aqui é importante notar também, fazendo um paralelo, como é que você sabe que uma doutrina é real ou não? Aqui no Bitcoin, no caso do Bitcoin, para que você possa analisar que realmente de fato são 21 milhões de moedas mesmo, que eles mesmos falam, você tem a possibilidade de analisar o código-fonte, né, que eles falaram aqui do Bitcoin, que é aberto, entendeu? Então, o que é principal para você analisar o Bitcoin é o código-fonte aberto. Para que você possa analisar as doutrinas bíblicas, ou então se uma doutrina é verdadeira ou não, você tem que ter acesso ao documento aberto, do qual você possa analisar se realmente de fato tem procedência. Qual é o documento aberto que a gente tem acesso, que a gente pode analisar de fato se uma doutrina é verdadeira ou não? Biblicamente falando, a Bíblia, né? Por isso que o cânon bíblico protestante protege o cristão dele entrar em doutrinas falsas. E dentro do movimento protestante, naquela época, 1500 e pouco na Idade Média, a maioria das pessoas eram analfabetas, então as pessoas estavam praticando doutrinas que elas não tinham capacidade de analisar se eram verdadeiras ou não, porque além delas serem analfabetas, quando a pessoa tinha um pouquinho de capacidade de leitura, a Igreja Católica fez questão de fazer todas as Bíblias se tornarem em latim, ou seja, o alemão não tinha capacidade, mesmo sabendo ler, não ia saber ler em latim, né? O francês também não. O inglês também não, né? E assim por diante, em vários países não ia ter capacidade nenhuma de ler em latim também, né? Então aí você não tinha capacidade de ler o código-fonte, mas hoje em dia não, a gente tem a capacidade de ler a Bíblia na nossa própria língua, nosso próprio idioma, devido à reforma protestante, do movimento protestante. Se fosse a Igreja Católica, nunca, né? Então isso daqui é um dos principais motivos também para você ver, né, que o Bitcoin lá é verdadeiro ou não, de acordo com eles mesmos, é a capacidade de você ter acesso ao código-fonte aberto. E qual é o código-fonte aberto dos cristãos? É a Bíblia. Se alguém falar, por exemplo, o anjo teve filho com a mulher, o anjo, que nem Caio Fábio e Companhia Limitada fala aí. Aí eu vejo na internet, não, é impossível, porque eu mostro na Bíblia lá, né? Porque o meu código-fonte está totalmente acessível, é a Bíblia, né? Então, se um cara falar uma coisa dessa que nem um Caio fala por aí, de Nephilim, etc., Dr. Francisco também, Dr. Francisco é o nome do cara mesmo, Dr. Afonso Vasconcelos, entre outros, eu simplesmente posso ir na Bíblia e refutar os caras e não aderir à doutrina deles, porque essa doutrina é totalmente falsa, é a inflação da doutrina, entendeu? Não é só católico que inflaciona. Eles, por natureza, inflacionam mesmo, realmente, de fato. Mas também tem pessoas supostamente cristãos, sem ser católico, que eles também inflacionam. Se você não tiver esperto o suficiente, se você não for um cara que analise a Bíblia, não ter capacidade analítica, você simplesmente vai entrar em doutrinas falsas e você vai se afastar de Deus, entendeu? Mas ainda assim você quer perceber. Por isso, a necessidade da pessoa ter um mínimo de capacidade bíblica, entendeu? Se Deus não inspirar ela, né? Se Deus mesmo salvar ela, por providência divina, ela tem que ter um mínimo de conhecimento bíblico para não cair nessas doutrinas falsas, entendeu? Então também, ó, tá aqui, né, só para finalizar o vídeo, referente à inflação, por exemplo, né? Que eu tô fazendo um paralelo com tudo isso.
A inflação surge da emissão da moeda ou expansão de crédito em proporção maior do que a do crescimento da produção de bens e serviços. O valor da totalidade do dinheiro circulante corresponde, grosso modo, ao total da riqueza existente no país, ou seja, ao total de bens produzidos e serviços prestados. O que significa inflação? Que uma moeda é criada sem que essa moeda tenha um valor real por trás dela. Entendeu? Ou seja, essa moeda não tem lastro verdadeiro. Então, quando a moeda é criada, só que ela não tem valor por trás, ela perde o valor necessariamente que ela tinha anteriormente. Ela fica desvalorizada, entendeu? Portanto, um país que tem uma moeda forte é um país que consegue, que tem essa capacidade de produzir uma moeda que tem um valor real por trás. Se ela produzir uma moeda que tem metade desse valor, ela basicamente está desvalorizando a própria moeda. Ela está imprimindo dinheiro sem ter valor, entendeu? A partir do momento que imprime dinheiro sem ter valor, você desvaloriza a moeda do país e o poder de compra das pessoas fica menor e por aí vai, né? Várias consequências nesse sentido. Então, uma das consequências evidentes depois que a pessoa já está totalmente viciada em ficar imprimindo doutrina infinitamente, como é o caso da Igreja Católica, é uma coisa que nem o Francisco fala aqui, ó. A teoria da evolução e Big Bang são reais e não contradizem fé cristã, diz Papa Francisco. Todo mundo sabe que a teoria da evolução foi criada por um senhor chamado Charles Darwin, que eu já fiz vídeo aqui no meu canal do YouTube, que ele, além de ser totalmente ateu, ele falou que não acreditava em nada da Bíblia, não acreditava que o Senhor Jesus Cristo era Deus, inclusive. Ele mesmo confessou isso. Ou seja, o cara totalmente deslastreado, por assim dizer, né? Fora de lastro com a Bíblia. Então o cara criou a doutrina... o principal fator do cara ter criado a doutrina do evolucionismo, que nem o Charles Darwin, foi se desvincular totalmente da Bíblia. Como é que você desvincula totalmente da Bíblia se a Bíblia é a palavra da verdade? Se você está seguindo uma doutrina que não está vinculada na Bíblia, que nem eu falei no decorrer desse vídeo, você está fazendo o quê? Você está se afastando de Deus, simplesmente. Então, Francisco seguindo essa doutrina, ele está fazendo o quê? Desvalorizando mais a Bíblia. Então, as doutrinas falsas têm por objetivo, no final das contas, destruir a Bíblia. Porque a Bíblia... ela é o caminho direto, é a palavra de Deus, é o caminho direto do qual você aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus, entendeu? Então você tem que destruir a Bíblia para você impedir que as pessoas tenham um relacionamento direto com Deus. Isso daí é evidente, né? E por último, pessoal, eu vou demonstrar para vocês aqui que não é somente os católicos. É porque os católicos, que nem eu falei, a máquina católica, ela imprime doutrina infinitamente e sempre vai imprimir, entendeu? Qualquer pessoa que vê supostamente a Maria por aí pode falar coisas que é totalmente antibíblico sem sequer essa pessoa saber ainda por cima, entendeu? Essa pessoa nem sabe o que tá falando. Só que esse ser aí que se diz Maria vai falar uma coisa pra ele, ele não vai entender porque ele não tem conhecimento bíblico nenhum. Ele vai sair por aí reproduzindo o que essa criatura falou pra ele, e no final das contas ele vai estar criando uma doutrina totalmente contrária à Bíblia. Então, por consequência lógica, é uma doutrina diretamente contrária a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E tá afastando as pessoas sem sequer saber. Tá vendo como é que é complicado isso tudo? E por fim, a Igreja Católica vai aceitar isso tudo, né? Porque a Igreja Católica, ela tá aberta a receber esse tipo de coisa, por assim dizer. Ela não tem estrutura. Como ela rompeu as doutrinas bíblicas por completo, ela basicamente funciona na base do populismo. O que tiver mais popularidade no momento, na sociedade, ela vai aderir. Pode ser exatamente o oposto à Bíblia, completamente, entendeu? Então aqui, eu fiz um vídeo a respeito disso, né? De pessoas que falam na internet uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. Uma doutrina que basicamente leva a erros atrás de erros, né? Que nem é o caso do senhor Caio Fábio com a bendita da doutrina que o anjo teve filho com a mulher, entendeu? Chamado Nephilim. Essa doutrina do Nephilim é totalmente antibíblica. Em mais de 2000 anos, essa doutrina não teve popularidade. Só que qual é a diferença do Caio Fábio e o Dr. Afonso Vasconcelos no meio protestante com os católicos no meio católicos deles lá? Que o meio protestante é protegido, que nem eu falei pra vocês, na Bíblia, é pautado diretamente na Bíblia, foi fundamentado na Bíblia. Então isso daí protege. Então quando uma pessoa fala uma coisa dessa, as pessoas têm a liberdade, qualquer um tem a liberdade de ir lá na Bíblia e ver se é isso mesmo, entendeu? Então isso daí é uma proteção, diferentemente do que os católicos falam. Os católicos falam como se não fosse uma proteção isso, entendeu? Sendo que na verdade eles que estão na confusão total, que qualquer doutrina aí
No decorrer dos anos aí pode entrar lá e dominar eles completamente. Mas a gente tem um respaldo bíblico totalmente aberto dessa maneira, né? Qualquer um pode ir lá ver e criticar essas pessoas, invalidar essas pessoas, e essas pessoas basicamente. Não é que essas pessoas estão batendo de frente com as pessoas, qualquer uma pessoa. A pessoa tá batendo de frente com a Bíblia, entendeu? Então a pessoa bate com a cara na parede e simplesmente essas doutrinas não avançam mais. Elas não têm poder de avanço que nem tem na Igreja Católica. Justamente devido à confiança, né? Devido a essa estrutura que protege as doutrinas bíblicas, que é basicamente a Bíblia. A Bíblia é o lastro da doutrina real, das doutrinas reais do cristianismo. Então eu espero que eu tenha deixado um pouco claro, né, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço por gentileza que fale nos comentários, que eu vou tentar ajudar de uma maneira mais simples que eu puder, entendeu? Porque isso daqui é muito importante. As doutrinas bíblicas é o que dá valor na fé de um cristão, entendeu? A partir do momento que você romper, você seguir doutrinas que não têm valor bíblico, não tem lastro real rigoroso, biblicamente falando, você vai cair nas tradições. E a tradição necessariamente ela rompe com a Bíblia, de maneira geral, se você não tomar cuidado. Então, para esse vídeo é isso, até a próxima e falou.